Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, pela misericórdia de Deus, começando mais uma aula, isso mesmo. E hoje estamos aqui aprendendo mais uma disciplina dentro do campo da teologia, né? E hoje a disciplina que vamos estudar é bibliologia. Que bibliologia significa o estudo sobre a Bíblia. Isso mesmo. Nós vamos aprender um pouco sobre a inspiração da palavra. Nós vamos aprender como foi feita a Bíblia física que nós temos, quais foram os materiais utilizados, por que que a Bíblia é a palavra de Deus, quem são os seus autores, quem são seus escritores, aliás, quem é o autor. Nós vamos aprender tudo aqui. Nós teremos aqui, irmãos, duas aulas acerca dessa maravilhosa disciplina. Duas aulas serão necessárias para aprender da acerca da doutrina da bibliologia, que é estudo sobre a palavra, estudo sobre a Bíblia. Então, vamos lá. Finalizamos na aula passada as aulas sobre a doutrina dos anjos. Está no YouTube, você pode acompanhar. E agora começaremos bibliologia. Então, vamos começar a aula. Primeiro de tudo, quais foram os materiais utilizados para fazer o desenvolvimento da Bíblia, né? O que nós conhecemos como Bíblia de papel hoje. Nós sabemos que nem sempre foi uma Bíblia de papel, nem sempre foram ali escritas, usadas tinta de impressão, como nós temos hoje, né? Um material muito valioso e importante. Como que foi o processo e o desenvolvimento? Quais foram os materiais utilizados em toda a história para que a Bíblia pudesse ser desenvolvida? Nós vamos aprender agora sobre isso. Atualmente, as nossas Bíblias são impressas em papel Bíblia para diminuir as suas dimensões. Temos Bíblias em smartphones, computadores e diversos outros meios, mas nem sempre foi assim. Então, irmãos, é notável entender que nem sempre a Bíblia ela foi escrita com papel Bíblia como nós temos hoje. Em outros meios, em outras ocasiões, em outras oportunidades passadas, as Bíblias eram feitas de diversas formas, ou os estudos da palavra, os ensinos bíblicos ali, eram feitos de muitas formas, de outras maneiras. Como, por exemplo, era muitas vezes feito de madeira. A madeira era um dos materiais muito usados na época, principalmente naqueles homens profetas do tempo de Isaías, do tempo de Abacuque, no tempo de Zacarias, principalmente nesses tempos, irmãos. Então ali era muito utilizado a madeira para fazer escritos, para fazer ali anotações, principalmente pelos profetas e pessoas que queriam deixar os seus legados. Até mesmo pessoas de outras nações, e conforme história aprendemos isso, que eles deixavam as suas marcas em madeiras, como siglas de nomes, como desenhos, e muitas das vezes essas siglas elas têm os seus significados, mas muitas das vezes também nós entendemos que pela madeira foi escrito diversas obras, como por exemplo, estudiosos acreditam que foram escritos também na madeira pelos profetas Isaías, Abacuque e também por Zacarias, o pai de João Batista. Então a madeira, sim, era muito utilizada naquele tempo. Deixa eu só observar se está todo mundo aqui. Beleza. Outro material também que era muito utilizado é o tal do papiro. Acredito que você já deve ter ouvido falar. O papiro eram folhas feitas, era feito de folha de uma planta, ou seja, a Ciperus papyrus. O apóstolo João, ele usa esse material, ele usa o papiro para escrever as suas cartas. Temos também os pergaminhos, né? Que foi dada ali uma sequência um pouco mais avançada, numa era um pouco mais avançada, foi desenvolvido as escrituras através dos papiros. Lembrando que cada um dos autores, dos escritores, eles utilizavam seus recursos que se encontravam no seu cotidiano e escreviam. A Bíblia em si, ela foi desenvolvida como livro fechado muito tempo depois, e nós vamos aprender isso mais à frente. O que você precisa entender aqui é que
Ao decorrer da história, homens de Deus foram escrevendo documentos muito importantes que nós chamamos hoje de livros bíblicos. E eles usaram esses materiais como a madeira, como o papiro e também como o pergaminho. O pergaminho, ele começou a ser utilizado pela primeira vez na cidade de Pérgamo, por isso o nome pergaminho. Ele era feito de pele de ovelha ou de cabra e foi usado pela primeira vez na cidade de Pérgamo. Mas também, irmãos, eu não coloquei no PDF, mas também temos um outro tipo de material que foi usado para trazer escrituras, para trazer ensinos, como por exemplo, pedra. Só que isso é interessante porque foi o próprio Deus quem escreveu. E isso é muito interessante. Se a gente for abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 31, versículo de número 18, vai dizer o seguinte: E tendo acabado de falar com ele, ou seja, Deus acabado de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Muitas das vezes também era usado tábuas de pedra naquele tempo, mas não é muito comentado. Mas como nós vemos aqui a ideia de que o próprio Deus também assinou em pedras aqui, nós podemos entender também que era um material utilizado da época. Não quero dizer que os homens pegavam uma caneta, um lápis e riscavam em pedras. Não, eles tinham seus meios, assim como na madeira, assim como no pergaminho e assim como nos papiros. Mas para chegar nesse papel que nós encontramos hoje como papel Bíblia, houve aí um processo de mais de 1000 anos para que tudo isso possa ser concretizado. Vocês conseguiram entender esse começo? Maravilha. Ao decorrer da história, nós percebemos que a Bíblia, os livros bíblicos foram escritos de maneiras diferentes por pessoas diferentes, com materiais diferentes, mas tudo unindo-se a um único livro, a Bíblia Sagrada. Vamos aprender um pouco sobre os textos ou as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Eu acredito que na sua igreja ou na sua congregação, em qualquer lugar que você foi, você ouviu pessoas falando: no hebraico diz isso, no grego diz isso, no latim diz isso, no aramaico diz isso. Eu acredito que você já deve ter ouvido muito isso, né? Só que, irmãos, isso é profundamente importante você entender. Existem textos e existe as línguas originais que você precisa levar em consideração, porque é através delas que foram escritos cada detalhe da palavra de Deus. Cada detalhe da palavra de Deus foi escrito pelo texto original hebraico e grego, mas nós vamos entender isso melhor. O que eu quero que vocês entendam é que vocês vão ouvir muita gente falando isso. A sua missão é conferir, a sua missão é ver se bate, a sua missão é ver se aquilo está sendo alinhado de acordo com a palavra de Deus. Então, é muito importante vocês entenderem o que é o hebraico e o que é o grego. Vamos começar com o hebraico. O hebraico é a língua principal do Antigo Testamento. Quase todo o Antigo Testamento é escrito em hebraico, exceto em algumas partes que foram escritos em aramaico. Ou seja, 99% do texto original do Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com exceção de alguns detalhes e alguns livros com frases curtas que foram escritos em outra língua, em outra língua, a saber, o aramaico. Mas o hebraico, ele é a língua oficial dos judeus, a língua ali em que foi escrito desde Gênesis até Malaquias, foi escrito ali o Antigo Testamento justamente com o hebraico. Não sei o porquê Deus escolheu essa língua e não sei o porquê Deus escolheu esse povo, mas tudo que Deus faz é com um propósito maior. Então vamos continuar. Aramaico. Aramaico, ele foi escrito com algumas pinceladas dentro do livro de Daniel e dentro do livro de Esdras. E isso tudo por conta do cativeiro babilônico, porque dentro do cativeiro babilônico, muitas pessoas ali tiveram uma mudança na sua língua, né? Se, vamos dizer, todos, né? A maioria, eles tiveram que aprender uma nova língua porque eles estavam em um novo povo e uma nova terra. Então, quando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e todo o povo ali, todos os homens que foram cativos, o próprio rei falou para que ensinassem a língua dos babilônicos para eles, tá bom? E nós entendemos que ali eles aprenderam a língua aramaica, ok? Não é muito comentado isso, mas é um estudo de grande importância. Vamos continuar. E final,
nós temos o grego, isso mesmo. O grego, ele foi escrito todo o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné, que significa o grego comum, ou seja, o grego mais popular e mais conhecido da época. Se você pegar de Mateus até Apocalipse, você vai perceber que toda a Bíblia de Mateus até Apocalipse, ela foi escrita na língua grega, isso mesmo. E então, muitas das vezes, se você pegar um tradutor bíblico, clicar em cima de uma palavra, geralmente ela vai aparecer a palavra traduzida do grego no Novo Testamento. E você vai observar que existe profundas riquezas ali. O que eu quero te ensinar com isso e o que eu quero dizer com isso? Se você for fazer um estudo mais aprofundado, existem coisas que na nossa língua portuguesa, na nossa tradução comum, ficam ocultos. Mas se você pegar os textos originais conforme toda a cultura daquele povo, você vai perceber que existem riquezas profundas e marcantes que nós precisamos explorar. Por exemplo, eu quero apresentar para vocês um aplicativo. Talvez vocês devam ter conhecido e talvez não. Eu vou mostrar para vocês na tela. Eu vou mostrar para vocês na tela. Aqui, ó, esse aplicativo aqui, ó. Se você quiser bater um print, esse aplicativo chama Bíblia Strong. Bíblia Strong. Se você pesquisar, tem esse símbolo aqui. O que que acontece? Existem palavras dentro do livro Strong, Bíblia Strong, que se você clicar em cima dela, você vai entender o seu original. Eu vou mostrar para vocês em um versículo qualquer aqui. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui está escrito: E entrando em um dos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Todos nós conhecemos esse texto, mas quando eu clico em cima da palavra Simão, ele vai nos revelar quem é Simão. Ó, em cima ele aparece a palavra e embaixo o seu significado. E nós lendo aqui, nós percebemos que Simão, ele é Pedro. Então, é um exemplo muito simples, mas se você procurar para pesquisar, existe muito mais profundidade. Eu recomendo esse aplicativo, você não precisa saber o profundo das línguas originais, mas esse aplicativo te ensina o básico. Então, resumindo esse pedaço para continuarmos. O Antigo Testamento escrito em hebraico, com alguns detalhezinhos em alguns livros em aramaico. E o texto grego no Novo Testamento. Muito tempo depois fizeram a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento na linguagem grega. Mas o texto original não do Antigo Testamento não é grego e não é latim. Ele é hebraico com uns detalhes em aramaico. E o Novo Testamento original, ele é escrito em grego. Alguma dúvida até aqui? Maravilha. Se vocês me lembrarem no final da aula, eu consigo trazer uma ideia bem legal sobre as línguas que talvez você tenha ouvido, mas talvez você nunca parou para estudar ou pesquisar. Eu não vou falar agora para não tomarmos o tempo, mas se tivermos tempo depois, eu estarei passando para vocês. Agora vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Lembrando que teremos duas aulas, essa e semana que vem teremos a aula de conclusão. O Antigo Testamento ele é composto por 39 livros. O Novo Testamento ele é composto por 27 livros, formando a Bíblia, num total de 66 livros. Não podemos adicionar nem retirar qualquer livro da Bíblia. Esses 66 livros foram escritos ao longo de 1.500 anos e com 40 escritores diferentes. Como que um livro escrito por 40 pessoas, isso é uma pergunta retórica e uma resposta interessante para vocês. Como que um livro escrito por 40 pessoas ao longo de 1.500 anos pode ter tamanha unidade e perfeição, ou seja, pode ser totalmente ligado, totalmente unido? A resposta a essa pergunta parece complicada, mas é bastante simples, porque apesar de existirem 40 escritores diferentes, o autor e o inspirador é um só.
que é o nosso Deus. O Espírito Santo, ele inspirou seus escritores e ao longo de tempo, embora passe 1000 anos, 1500 anos, 300 anos, 800 anos, o autor é o mesmo. Então, ele inspira um homem aqui para escrever e ele inspira outro homem lá para escrever e juntos formam um livro muito fascinante que nós chamamos de a Bíblia Sagrada. Vamos conhecer alguns dos escritores, né? Existem vários, mas vamos conhecer apenas alguns. Nós temos o livro escrito por dois reis, que como, por exemplo, Davi e Salomão. Nós temos dois sacerdotes escrevendo o livro, Jeremias e Ezequiel. Nós temos um médico, a saber, Lucas. Nós temos dois pescadores, Pedro e João. Nós temos dois pastores, Moisés e Amós. Nós temos um fariseu, que é Paulo. Nós temos um político, Daniel. Nós temos um cobrador de impostos, Mateus, um soldado, Josué, um escriba, Esdras. Nós temos também um mordomo, que é Neemias. Nós temos diversos autores de diversos trabalhos, de diversas culturas, de diversos modos diferentes, mas todos eles escrevendo um único livro que é inspirado 100%. Ele é perfeitamente inspirado por Deus, que é a palavra, a Bíblia Sagrada. Então, embora tenha diversos escritores, diversas pessoas colocando as escritas, o inspirador, aquele que trouxe a inspiração, é uma única pessoa, que é o nosso Deus. É o único inspirador, que é o nosso Deus, ok? Vamos prosseguir. Vamos falar um pouco da Bíblia protestante, que é a Bíblia na qual nós seguimos. Na Bíblia protestante, temos a seguinte divisão: 39 livros no Antigo Testamento, em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem. Eu vou resumir esse pedaço, porque a gente já conhece essas partes, mas eu vou citar a categoria em que cada livro se encontra. Nós temos o Pentateuco, a lei e o Pentateuco, escritos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos o Pentateuco. O Pentateuco significa 5 rolos. Penta, 5. Penta, 5. Teucos significa rolos, ou seja, 5 rolos, 5 escritos, 5 livros, entendeu? Esse é o significado literal de Pentateuco, significa 5 rolos. Nós temos os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros são livros históricos, que vai mostrar uma história narrada com detalhes e profundidades, com estacas históricas, mas ele mostra todo o livro. Esses livros eles são mostrados de forma, como eu posso dizer para vocês? De uma forma cronológica. Ele segue uma cronologia. Ele conta uma história conforme ela é nos detalhes certos, sem ficar picando um pedaços aqui e um pedaços lá. Ela conta a história corrente de acordo com o que foi inspirado por Deus. Temos livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros poéticos, como, por exemplo, Salmos. Temos muitos salmos conhecidos, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E nós temos muitas poesias. Eclesiastes também, Salomão diz que tudo é vaidade, em outras formas de falar, né? Temos os provérbios sábios de Salomão, nós temos Jó, uma excelente poesia, com história misturada, é muito fascinante. Então, tudo isso é livro poético. Nós temos também os livros proféticos, que são os profetas maiores. Profetas maiores como, por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nós temos aí esses profetas maiores que tiveram a sua grande importância. Como que eu posso dizer, sua grande significância na obra de Deus. Temos também os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses homens, todos esses profetas, eles também foram responsáveis ali por escrever os livros
dos profetas menores. Então, geralmente, você vai ver escrito no livro de Reis, narrando uma história assim, ó. Porventura, os atos deste rei não foram escritos no livro dos profetas, ou no livro dos reis de Israel, ou no livro dos crônicas? Geralmente está fazendo apontamentos para esses livros, tá bom? Então, se você não sabia, essas são as divisões. Os livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, e os livros proféticos maiores e menores, ok? Alguma dúvida até aqui? Maravilha. Então vamos prosseguir. Aprendemos sobre os livros, sobre a divisão dos livros, sobre os textos originais, e agora nós vamos avançar um pouco para a Bíblia hebraica. São alguns estudos que fizemos, tá? Com base em comentários também, e aqui a gente vai desenvolvendo esse estudo para a glória de Deus. A Bíblia hebraica. Ao todo é somado 24 livros, sendo que esses livros correspondem exatamente ao nosso conjunto comum que nós conhecemos como os 39 livros do Antigo Testamento. Visto que os judeus contam como sendo um único livro os 12 profetas, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, e Esdras e Neemias. Geralmente, o que acontece, irmãos? Os judeus ali, na sua Bíblia do Antigo Testamento, né, ali na sua Bíblia no Antigo Testamento, geralmente para eles são todos os livros entrelaçados, tá? E eles são divididos da seguinte forma. Eu vou explicar para vocês, mas é interessante entender. Embora os judeus contêm os 39 livros que nós consideramos como inspirados, na Bíblia deles é considerado que muitos dos livros são juntos, meio que não tem uma divisão. Essa divisão quem fez foi os tradutores na hora de fazerem as escritas da Bíblia. Mas, para os judeus, eles colocaram tudo junto, como, por exemplo, os 12 profetas, eles colocaram juntos. Os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias, eles colocaram tudo junto também. E formando o que nós conhecemos como Tanar, que é o Antigo Testamento, o original dos judeus. Uma explicação breve. O nosso conteúdo do Antigo Testamento é igual ao dos hebreus, mudando apenas a forma de contagem. Como que os judeus contam o Tanar para eles? Como que eles contam a Bíblia original deles? Eles contam como, primeiramente, o livro da lei, que é a Torá. Eles contam logo em seguida o livro dos profetas, que é os Neviim, e eles contam também os escritos, que é os Ketuvim. Os escritos, geralmente, eles são associados aos livros históricos, mais ou menos, tá? Eles geralmente são associados aos livros históricos e poéticos. Esses são os livros escritos, que são chamados de Ketuvim. Temos um período chamado intertestamentário, que durou 400 anos. Um período em que houve silêncio de Deus, que vai do término do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. Então, resumindo esse pedaço, os judeus têm a mesma Bíblia que nós do Antigo Testamento, porém, eles são contados de maneira diferente do que a nossa, livros juntos, mas isso não interfere em nada em questão espiritual e moral da palavra de Deus. Simplesmente, eles têm uma forma diferente de separar ali os seus livros, de separar o livro ali entre um nome de um livro e um outro nome de livro, mas contém o mesmo conteúdo espiritual. Ok, irmãos? Explicando esse pedaço dos 400 anos, é o seguinte: desde Malaquias até Mateus, conforme nós conhecemos na história, houve um período de silêncio por 400 anos. Não se achou-se, de uma certa forma, manifestado nenhum escrito para nós na Bíblia Sagrada, que foi considerado inspirado. Nós não temos um livro certo, inspirado, para colocar aqui. Então ficou esse tempo de 400 anos. Na Bíblia Católica, eles acrescentaram 2 livros entre Malaquias e Mateus, que é 1ª e 2ª Macabeus, que vai tratar da história dos Macabeus e dentre outras histórias, mas
Isso é um assunto para uma outra aula, tá? O que vocês precisam entender é que houve esse período de 400 anos, então quando você acaba de ler Malaquias e pula para Mateus, você vai entender que há um espaço, uma lacuna de 400 anos sem uma manifestação direta de Deus revelando-se na humanidade. Ele vai revelar-se novamente em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é os primeiros evangelhos ali, que são os evangelhos dos primeiros tempos do Antigo Testamento. Ok, irmãos? Deixa eu só confirmar um negócio. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Maravilha. E nós vamos concluir essa aula falando bem rapidamente, se Deus permitir assim, do Novo Testamento, como é feita a divisão do Novo Testamento, como que é a formação e tudo mais. O Novo Testamento o Novo Testamento, ele é escrito com 24 livros divididos em 4 grupos, conforme o assunto que cada um pertence. Então, o Novo Testamento, ele é formado de 24 livros. O Novo Testamento, como aprendemos, ele foi escrito em grego. Então, de uma certa forma, nós temos ali influência grega dentro do desenvolvimento da criação do livro, né? Em questão da língua grega, nós vemos que são divididos em 4 categorias. E as 4 categorias é o evangelho, os evangelhos no caso, ou vamos falar no singular, o evangelho, que é escrito por 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. É muito interessante você entender, irmãos, eu não sei se você vai se agarrar a isso, mas é um assunto importante. Se você não sabia, o livro de Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Conforme o tempo de história, conforme as estacas históricas, conforme todo o desenvolvimento, o primeiro evangelho a ser escrito foi o livro de Marcos. Isso mesmo. Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito antes de Mateus. Então segue-se a ordem. Marcos, Mateus, Lucas e João. Para nós, isso não muda nada. Ambos falam da mesma pessoa que é Jesus e ambos contêm o mesmo material espiritual. Isso é só um título de informação. Só que Marcos, ele foi escrito primeiro, ok? Cada autor, ele tem a sua função, ele tem a sua história, alguns têm a sua cultura diferenciada, tem o seu trabalho, e dentre outras coisas. Mas, primeiramente, vemos que Marcos, ele foi o primeiro escritor. E por Marcos ser o primeiro escritor, se você for perceber, Marcos, ele é o menor número, ele é o menor livro. Por quê? Porque ele contém somente 16 capítulos. E se você for perceber, Marcos, ele conta todas as histórias de forma resumida. Ele foca mais na questão dos milagres de Jesus Cristo. Ele foca mais na questão dos milagres e ele não dá tantos detalhes de caminhadas em caminhadas. Ele fala sim sobre detalhes, mas não dá tantos detalhes como, por exemplo, Lucas, que era médico estudioso, que deu diversos detalhes para nós. Então, se você for perceber, existem histórias em Marcos que nos outros evangelhos não tem. Existem histórias em Mateus que os outros evangelhos não têm. Existem histórias em Lucas que outros evangelhos não têm. Entendeu? Então, existem muitas formas aqui de apresentar isso. Como, por exemplo, em Mateus. Se você for observar em Mateus capítulo 25, vai falar da parábola das 10 virgens, vai falar sobre os talentos e vai falar também sobre os bodes e ovelhas. Se você for observar, nos outros evangelhos não tem a parábola das 10 virgens. Como, por exemplo, também em Lucas. Lucas, ele vai falar a questão ele vai falar a questão sobre, assim, ovelhas. Só que nos outros evangelhos não fala da dracma e tampouco fala do filho pródigo. Somente o de Lucas ele relata. Então existe diferentes histórias escritas porque foi escrita por cada autor
com a sua forma de ver diferente, mas inspirado pela mesma pessoa. Então, alguns relatos não se encontram num livro, mas se encontram em outro, tudo dando ligamento a uma única pessoa que deve ser adorada, que é Jesus Cristo. Título de informação também, você não é obrigado a guardar isso, mas seria interessante. O Marcos, ele, o Mateus, na verdade, ele era cobrador de impostos. Quando Mateus ele vai escrever o seu livro, ele direciona o livro de Mateus, o evangelho escrito por Mateus, para os judeus. Ele direciona para os judeus na intenção de apresentar Jesus Cristo como o rei, o Salvador rei. Nós vemos Marcos, ele escreve justamente o evangelho da sua autoria, apresentando para os romanos. Então, a intenção de Marcos é apresentar Jesus como um servo sofredor, um servo ali que carrega a carga dos outros. Como os romanos eles eram muito vinculados com a questão do serviço e da obra e serviço, então, o Marcos ele escreveu justamente para os romanos para apresentar que Jesus ele era o homem servo, ele era o servo sofredor, como se fosse um boi carregando a sua carga. Jesus era mencionado ali como um boi, um servo sofredor, fazendo uma menção de que Jesus ele era superior a César, que se considerava também um homem que prestava serviços. E muitas das vezes nós vemos também aquele versículo, né, que fala que Jesus ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Você encontra primeiramente isso no Evangelho de Marcos. Nós vemos Lucas também. Só que Lucas, ele não era judeu. Lucas, ele era grego. Lucas, como ele era grego, ele escreveu o Evangelho da sua autoria direcionado justamente para os gregos. Então ele escreve a sua carta direcionado para os gregos, apresentando Jesus Cristo como o homem perfeito. A perfeição em pessoa, ele apresenta como Jesus, o homem perfeito que veio justamente com a sua capacidade intelectual perfeita. Por quê? Porque para os gregos, o mais importante é atingir o nível da perfeição. Então, tudo que eles fazem ali, de uma certa forma, eles procuravam fazer com excelência. Eles procuravam fazer com perfeição, porque fazia parte da sua cultura. Então, o próprio Lucas escreveu na intenção de dizer que Jesus Cristo, ele é perfeito, superior a qualquer tipo de perfeição, entre aspas, que aparecem em nossas culturas, em nosso cotidiano, né, vamos dizer assim. Enquanto os gregos se achavam perfeitos, Lucas, ele apresentou o único perfeito. E nós temos também o evangelho escrito por João. João, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, ele não escreve para os judeus, não escreve para os gregos e nem escreve para os romanos. João, ele escreve para todos, mas principalmente todos os que se encontram no corpo de Cristo. Então, João, ele escreve a sua carta direcionado para as igrejas. Então, poderia ter a igreja em Roma, poderia ter a igreja em Jerusalém, poderia ter na Grécia, poderia ter em qualquer canto do mundo. João, ele escreveu para a igreja. E João, quando ele escreveu o evangelho direcionado para a igreja, ele apresentou Jesus como o Salvador de todo mundo, que Jesus Cristo é o Salvador de todo mundo e que veio do céu para nos resgatar e para nos salvar. É por isso que João fala muito sobre amor de Jesus, é por isso que João fala muito sobre casa do Pai, é por isso que João fala muito sobre morte e ressurreição, e é por isso que João fala muito sobre a questão da crucificação com detalhes, mostrando que Jesus é Salvador e ele salva e cura e liberta. Esses são os detalhes sobre os evangelhos. Um único evangelho escrito por 4 pessoas diferentes, que ele vai se estendendo ao longo da história. Eu me prendi tanto nesse pedaço aqui que é fascinante. Mas vocês conseguiram entender a questão dos evangelhos? Vocês conseguiram entender pelo menos uma vírgula? Amém. Glória a Deus. Continuando os demais livros. Ah, eu não contei, mas lembrando, cada um dos evangelistas
conforme as culturas, eles apresentavam Jesus como uma figura diferente da outra. Como, por exemplo, Mateus. Ele apresenta Jesus como leão, né, conforme ali o reinado, a força e o poder, como Mateus ele escreve mostrando Jesus como um rei, então a figura que ele usa, ou a figura que a teologia colocou para resumir, para explicar a questão do livro de Mateus, foi a imagem de um leão, que representa soberania, força, reinado e autoridade. Marcos, diferente, foram colocados ali nas ideias de Marcos, um boi, aquele boi que faz o serviço de carga, puxa a carga, carrega a carga e também transporta pessoas no sentido de serviço. Então, como Jesus ele é apresentado como servo sofredor, ele foi mencionado como um boi, que além dele trabalhar, ele puxa uma carga sobre si. É por isso que fala o servo sofredor. Lucas é diferente. Eles colocam o Lucas, ele coloca, não só o Lucas, mas toda a teologia, eles colocam a questão de um homem perfeito, a questão de uma mente brilhante. Eles colocam um homem com intelecto perfeito, mostrando que Jesus ele era um homem perfeito. E João, ele descreve como como uma águia. Uma águia que ela está sempre voando, que aparentemente em um sentido simbólico, ela vem do céu, ela está sempre ligada ao céu, está sempre ligada às alturas. Então é colocada a águia para lembrar que Jesus é o Salvador e que veio do céu. Então vamos prosseguir com os outros livros. Temos também os livros históricos. O livro histórico, que é o livro de Atos. O livro de Atos, como o Lucas ele é o autor do livro de Atos, e o livro de Atos é feito por um estudioso, por um pesquisador, né? Por um homem muito inteligente e pesquisador, Lucas ele faz questão de colocar detalhes no livro. Ele faz questão de colocar tempos, estacas históricas, nomes de reis, nomes de pessoas, conversas entre parênteses, abre aspas, fecha aspas, tudo porque justamente ele era historiador. Então esse livro entra no tema histórico. Nós temos as cartas paulinas, que são as cartas escritas por Paulo, aliás, né? Que é uma outra categoria também. As cartas paulinas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as cartas de Paulo, as cartas paulinas, que também têm as suas muitas importâncias, como, por exemplo, Romanos vai falar muito da queda e da salvação, 1º e 2º Coríntios vai falar muito de ordem e decência no culto e vida cristã, Gálatas vai falar muito sobre a lei e a graça, Efésios vai falar muito sobre a questão de salvação somente pela fé e o amor de Cristo, Colossenses é uma carta apologética, que vai defender a fé. Da mesma forma, Filipenses também é um hino em louvor a Deus, falando de Jesus, né, falando da sua grandiosidade. 1ª e 2ª Tessalonicenses, livros escatológicos. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão são cartas pastorais. Então, cada carta ela tem a sua importância. Alguns como soteriologia, que é a salvação, alguns como fim dos tempos, comportamento e vida cristã, comportamento pastoral, psicologia, lei e graça, lemos hinos em adoração a Deus, tudo isso é encontrado nas cartas paulinas. Então, Paulo, ele abordou todos os temas possíveis e trouxe ali uma divisão de várias cartas, mas tudo isso inspirado pelo Espírito Santo, ok? E, por fim, os livros, as cartas gerais e a profecia. As cartas gerais, elas se encontram e são conhecidas como Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Cada uma das suas cartas, elas têm a sua importância, escrito por autores diferentes, escrito em tempos diferentes, mas o inspirador é um, que é o Espírito Santo. Hebreus é uma carta que muitas pessoas dizem que é o 5º evangelho, né? Que vai narrar muito
da questão do ministério celestial de Jesus Cristo, o sacerdócio celestial de Jesus. Carta de Tiago, uma carta de disciplina e correção, uma carta de ensino. 1ª e 2ª Pedro, da mesma forma, carta de ensino e correção contra falsos mestres e falsos profetas. 1ª e 2ª, 3ª João, carta apologética, carta de estrutura de amor, carta de estrutura de adoração. E Judas, uma carta para defender a fé também. E, por fim, e o último tema de hoje é o livro de profecia, que é o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João, aquele mesmo que esteve na ilha de Patmos, que escreveu ali o livro de Apocalipse, com mais ou menos 22 capítulos, e tudo inspirado pelo Espírito Santo, tudo inspirado unicamente por Deus. Essa foi a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi passado?